Fala galerinha, nave espacial russa da antiga União Soviética vai cair na Terra. Amapá está na zona ou não está na zona de risco? Essa sonda espacial, ela vai se desintegrar ou não na reentrada na atmosfera terrestre? Preparei esse vídeo aqui para vocês, já que esse é o assunto do momento aqui no estado do Amapá, para você tirar suas dúvidas e acompanhar de perto e ficar mais por dentro e atualizado com as informações corretas desse grande mistério que vai acontecer na madrugada de sexta para sábado, agora nesse final de semana, aqui no estado do Amapá, no Brasil e no mundo. Fique por dentro. Em 1972, a antiga União Soviética lançou uma espaçonave com destino a Vênus. Mas algo deu errado e parte da missão ficou presa na órbita da Terra. Agora, mais de 50 anos depois, essa relíquia espacial está prestes a retornar ao nosso planeta. O módulo Cosmos 482 pesa meia tonelada e foi projetado para resistir às condições extremas de Vênus. Por isso, deve sobreviver à reentrada na atmosfera e chegar intacto ao solo. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. Saudações astronômicas. E vamos falar sobre esse tema interessantíssimo que surgiu hoje aí e que vale a pena a gente debater, né? Para afastar todos os mal entendidos, né? Pois é, bom, ainda bem que você já começou falando em afastar os mal entendidos, assim a gente já fica um pouquinho mais tranquilo. Mas, Zurita, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa história dessa espaçonave. Como ela sobreviveu tanto tempo em órbita e mais, por que ela está, vamos chamar assim, caindo na Terra? Pois é uma coisa interessante, até remete a algumas reportagens que foram feitas recentemente no Olhar Digital, que o pessoal pode consultar lá no portal, no site, né, e vai ver a respeito. Bom, primeiramente, né, ela foi lançada em 1972 e tinha destino Vênus. Só que algo deu errado, tá? No momento que ela estava em órbita da Terra, ia pegar a chamada órbita de transição, né, de transferência orbital para Vênus. Houve um problema nos motores lá da espaçonave Soyuz, e ela acabou ficando presa na órbita da Terra, numa órbita extremamente elíptica. Extremamente não é uma órbita elíptica. Então, até há pouco tempo atrás, ela estava com aproximadamente 200 quilômetros no perigeu, ponto que ela passa mais próximo da Terra, e 780 quilômetros no apogeu. Então, ela estava com uma hora passando apenas 200 quilômetros da superfície da Terra, hora a quase 800 quilômetros, tá? Acontece que nesta altitude, apesar da atmosfera ser bem rara, ainda existe, né, gás atmosférico lá em quantidades, em densidade bem menor, tá? Principalmente nessa parte mais baixa, na parte do perigeu, tá? Mas mesmo no apogeu, como a gente viu numa reportagem recente, né, tem ainda gases atmosféricos que provocam a redução da velocidade dessa espaçonave quando ela passa, né, pelas regiões mais densas aí da atmosfera. Então, o que acontece? Para permanecer em órbita, ela teria que ter uma velocidade ali constante, ela não poderia ter essa redução de velocidade. Como existem esses gases que freiam a espaçonave, ela vai aos poucos perdendo velocidade, e isso vai fazendo com que ela vá perdendo altitude também. Todos esses objetos são monitorados quase que diariamente, tá? Tanto por agências espaciais como também por astrônomos amadores. Eu já cheguei a fazer esse tipo de monitoramento por algum tempo. Então, o que a gente pode dizer é que as observações recentes mostraram que ela está perdendo altitude, principalmente a altitude do apogeu, o ponto mais afastado da Terra, tá? Se a gente pegar um gráfico, a gente vai ver que esse gráfico vai apontar bem para baixo, ela começa a perder bastante altitude e já vai apontar ali mais ou menos para que momento que, seguindo essa trajetória, né, seguindo essa sequência de perda de altitude, ela vai acabar fatalmente reentrando na atmosfera. Nós dissemos, como ela foi preparada para Vênus, ela possivelmente vai resistir a essa reentrada. Agora, Marcelo Zurita, acompanhar o trajeto é uma coisa, agora e controle? A pergunta é, os cientistas ainda têm algum controle sobre ela, ou pelo menos para saber aonde aproximadamente pode acontecer a queda, ou é alguma coisa meio descontrolada? Olha, é descontrolado.
A única coisa que a gente sabe, né, apesar dela ir perdendo altitude, ela está girando mais ou menos numa inclinação ali de 52 graus, tá? Em relação à Terra. A Terra vai girando nesse meio e ela vai estar girando ali em volta, mais ou menos nesse ângulo. Ela vai perdendo altitude, mas ela mantém essa inclinação. Então, o que a gente pode dizer é que a gente não sabe onde ela vai cair. Ela pode cair em qualquer lugar entre as latitudes 52 e menos 52, tá? O Brasil está inteiro dentro dessa área onde essa espaçonave pode cair, assim como as principais áreas habitadas de todo mundo estão dentro dessa região. No Brasil, passa por Rondônia, passa por Mato Grosso, passa por Pará e passa por Amapá. Tem muitos fatores que influenciam nisso, Marisa, tá? Inclusive algo que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, a atividade solar. Né? Quando a gente tem o Sol muito ativo, ele acaba dilatando a nossa atmosfera, o que faz com que as naves que passam ali naquela altitude acabam perdendo velocidade e, consequentemente, altitude mais rápido. Tá? Então, dependendo da atividade solar, isso pode acontecer mais ou menos rapidamente. Agora, uma curiosidade que deve estar na cabeça de muita gente. Como que é feito esse acompanhamento, então, Marcelo Zurita? Tendo em vista que vai acontecer, que não tem uma previsão, os cientistas acompanhando, tem como, eles monitoram esse movimento e sabem mais ou menos a região, tem como avisar, vai ser filmado, enfim, como que vai acontecer isso quando ele se aproximar mais e entrar na nossa atmosfera? Bom, é uma coisa interessante, tá? O alerta da reentrada desse objeto foi feito pelo Mark Lombrowski, que é um dos grandes especialistas, né, na observação de satélites, na observação de objetos em órbitas e nos cálculos de reentradas também, tá? Então, um cara, assim, é muito confiável. E uma das coisas que ele fala é que a gente não consegue prever a reentrada de um objeto com mais de 1/3 de precisão de antecedência. Ou seja, se eu estou prevendo uma reentrada para daqui 3 horas, ela vai ter mais ou menos 1 hora de variação, tá? Mais ou menos 30 minutos para lá ou para cá. Tá? Por quê? Por conta de todas as variáveis que estão envolvidas nessa história. Mas o que eles conseguem fazer é, ao longo desse período, e continuarem analisando a trajetória do objeto, a altitude, né, a variação de altitude, e refinando os cálculos para poder dar uma precisão maior, tá, do momento da reentrada. Agora, o que acontece é que quando está faltando mais ou menos aí de 5 a 3 horas, mais ou menos, antes da reentrada de verdade, os cálculos que eles fazem são muito precisos. Eles dão essa variação de mais ou menos 1/3 da antecedência, mas mesmo assim é muito comum que eles acertem em cheio, com uma variação aí, em vez de 30 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, tá, do horário. E quando eles acertam os horários, eles acertam o local, porque a gente sabe naquele horário por onde vai estar passando esse objeto, tá? Pelos cálculos que são feitos aí a partir dos dados coletados ao longo da história, né? Então, a tendência é que a gente vá acompanhando, vá vendo as chances desse objeto cair no Brasil, por exemplo, aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, mas de verdade mesmo, a gente só vai poder dizer com um pouco mais de precisão aonde e quando esse impacto vai ocorrer, quando estiverem faltando algumas horas para isso acontecer.